Fala aí, sexto ano, de boa? Calma aí, tá gravando? Tá gravando. Às vezes eu não tenho certeza se tá gravando ou não. Vamos chegar aí pra mais uma aula, né? Tamo junto, todo mundo bonitão. Livro 4 começando pra gente finalizar esse ano com o pé direito, tá? A gente tem um conteúdo no livro 4 que é curto, não é muito extenso. Então, vamos deixar de enrolar e vamos cair lá para o livro 4, unidade 7, Espaço Rural. Espaço rural, ou seja, primeiro setor da economia. A produção do espaço rural ela está englobando diversos tipos de atividade. Então, o que a gente tem que pensar logo de cara? Né? Que para a geografia, para nós, o termo rural e campo não são sinônimos. Eu trabalho, moro no campo, moro no espaço rural. Não, é diferente. O termo rural se refere aos ritmos, aos hábitos, ao tipo de atividade, tá? Ou seja, é a forma como a população vive. Com certeza eu estou falando da atividade da população. O termo campo, como ele está falando aqui, está falando do tipo da paisagem, a ausência de urbanização, predominância de elementos naturais, não de paisagem natural, porque lembra que a paisagem natural não sofreu influência. Uma fazenda é uma influência humana, mas pode ser um campo, porque eu vou ter mais verde do que o asfalto. Então, rural, é o espaço destinado às atividades do setor primário. Já o campo, eu estou falando de regiões fora do espaço urbano, aonde são mais facilmente encontradas atividades do setor rural. Enfim, não é sinônimo, mas estão bem ligadas, tá? Então, com isso, o que a gente tem que pensar? Que essas atividades elas representam a produtividade, como que o ser humano produz o rendimento do setor primário, tá? Então, como características gerais, o que a gente tem que pensar? Que o espaço rural, bem aqui no comecinho do texto, apresenta características específicas, tá? Essas características específicas, elas estão associadas ao tipo de produto que é gerado. Produtos simples, produtos sem uma elaboração. Eu faço sempre a mesma comparação. O que vai ser mais fácil de eu produzir? Num campo cultivado como esse, eu assisto as plantas crescerem. Eu vou cuidar do solo, vou cuidar da irrigação, vou cuidar da qualidade do meu campo para estabelecer a minha atividade do espaço rural. Se ligou? Eu cuido da minha propriedade. Tecnicamente, é mais simples do que eu produzir um PlayStation 5 mesmo. PlayStation 5 eu tô vendo vai vir com fone, com controle remoto, com um monte de parada maneira, tá? Mas não é fácil de eu produzir. Setor industrial de alta tecnologia, o produto tem um valor muito maior. Mas voltando ao ponto que a gente está falando, os espaços rurais no campo, o produto é mais simples na sua produtividade. E aí existem os sistemas. Os sistemas são as maneiras que nós produzimos nesse espaço. Então, as ações da sociedade estão relacionadas ao grau de desenvolvimento socioeconômico. Então, dependendo da região, as culturas, né, a produção que nós fazemos vai definir a forma que o espaço rural produz, sendo em áreas mais fáceis ou áreas mais complicadas. Porque quando a gente olha aqui, uma área inclinada, eu não posso fazer a plantação direto na encosta. Normalmente a gente usa esse terraceamento para reduzir matéria que vocês estudaram comigo. Reduzir a erosão, o transporte dos sedimentos. Por matéria que a gente estudou aí há um tempo atrás, falando da geomorfologia da superfície da Terra, englobando agora na produção rural. O espaço rural ele não pode sofrer com erosão porque o solo é o bem mais precioso desse espaço rural.
Eu preciso de um solo saudável. E a gente elaborou essas técnicas como terraceamento aí para reduzir os impactos nocivos ao solo. E aí, nesse caso, cuidar do solo é essencial. Sistema extensivo, olha aqui. Marque esses parágrafos, tá? Os dois que estão em negrito aí. É o sistema de produção que é praticado sem o uso de máquinas, sem uma técnica elaborada. Normalmente a produção é pequena, tá? Então é algo mais simples. A agricultura extensiva não utiliza mecanismos complexos como colheitadeiras, ceifadeiras, que são grandes máquinas rurais, ou seja, uma produção mais simples. No caso, o intensivo é o oposto. Tecnologias nas etapas de produção, máquinas. Tem umas máquinas que são sinistras, tá? Umas colheitadeiras, ou seja, a máquina que vai colher a produção rural, que custa 30, 50 milhões de dólares. São preços absurdos, mas também são máquinas sinistras que fazem um trabalho por centenas de pessoas. E aí o produtor investe nisso porque ele sabe que a longo prazo ele vai ganhar muito mais com a melhoria da produtividade. Tá? Normalmente a gente só vê esse sistema intensivo em grandes propriedades de terra. E quando eu falo grande, é grande mesmo. Vocês sabem que eu gosto muito do Google Earth, porque é um aplicativo que a gente consegue ver um monte de coisa maneira. E essa é uma delas. Eu estou no meio de uma fazenda. Aqui a gente está vendo a sede da fazenda, umas casas, tal. Aqui do lado tem o que a gente chama de silos, que estocam os grãos secando aqui do lado. Tem até uns espacinhos aqui com um campinho de futebol. Pô, eu tô falando aqui, ó, olha o tamanho do caminhãozinho parado aqui. Né? Olha o tamanhozinho disso aqui. Outro caminhãozinho parado aqui. Cara, isso aqui tá no meio de uma propriedade rural que investiu muito em máquinas. Mas quando eu falo no tamanho, preste atenção no tamanho da sede. A gente vai afastando. Tudo isso em volta aqui é da mesma fazenda. São campos enormes. É o que nós chamamos hoje em dia, no espaço, na geografia, de desertos verdes. São áreas a perder de vista que só tem produção rural. No caso do Brasil, a gente investe muito na produção de soja. E quando você afasta e vê de verdade o padrão dessas manchas de produção, né, desse espaço rural que está no campo, é um tamanho maior que vários países, se a gente pensar no tamanho da Europa. Isso aqui, esse trecho aqui, tem, olha aqui, ó, fazendo uma régua aqui rápida, quase 400 quilômetros de norte a sul, cheio de fazendas. 400 quilômetros, cara, isso daqui é São Paulo, tá? No estado da Bahia, no leste da Bahia. Isso é um trecho do Brasil onde a gente produz bastante esse sistema intensivo, onde esses grandes produtores, se eu chegar aqui em qualquer outra sede de fazenda, a gente vai ver essas máquinas, esses tratores trabalhando ininterruptamente, ou seja, eles estão trabalhando direto aqui, tá num ponto, tá no outro, produzindo soja para exportar, tá? Se a gente ficar aqui passando o dia inteiro, a gente vai ficar o dia inteiro vendo produção rural nesse sistema intensivo, beleza? E esse sistema ele depende de muito mais recursos. E aí, para ilustrar bem esses valores, eu botei aqui no Mercado Livre aqui, máquinas agrícolas. Só para ver os tratorzinhos, aqueles tratorzinhos pequenos, simples, que é só um carro forte para puxar outros equipamentos, pô, 165 mil, de 2011, não é nem novinho, tá usado. Tá? Isso aqui é um trator simples. Eu dei a outra pesquisa aqui, tem várias máquinas, vários valores diferentes, né? Cada uma aqui com uma função, né? Algumas com empilhadeira que é mais simples, que a gente vê em mercado. Enfim, máquinas simples. Tem um trator boladão aqui, ó, que é considerado um trator mais top do planeta aí. Pô, um tratorzinho, que é pequeno, 2 milhões, tá? Irmão, isso é bizarro. A gente tem muitos tratores. Top 10 dos tratores mais caros do mundo.
Cara, a gente tem as máquinas que são bizarras. Essa que eu tava falando aí, dessa marca. E aí a gente vai descendo. Tem umas paradas que são bizonhas. Caríssimas. Tu acha que um trabalhadorzinho que tem um sítiozinho pequenininho vai gastar aí milhões nessas máquinas aí absurdas? Eu acho que não, né? Isso é só para quem tem muita terra que pode investir bastante nessas máquinas pesadas e preparadas para esse tipo de atividade, tá? Então, quando a gente fala nesse tipo de máquina, colheitadeira e ceifadeira são bem mais caras que tratores, tá? Eu estou botando trator que é uma máquina barata no espaço rural. Tem colheitadeira que é 25 milhões, tá? Isso é muito caro. Então, são dois tipos. O extensivo, baratinho, intensivo, tem um gasto para você investir na produção, tá? Então, com certeza, como atividades econômicas, né? O que é mineral? É criar plantinha? Cuidar de bichinho? Não, né? Com certeza é a mineração das atividades dos produtos naturais. O que é pecuária? Poxa, é tirar a terrinha do chão? É plantar? Não, né? Criar bichinhos, né? Que no caso é a extensiva. Qual é a próxima? Assinar a imagem que representa a agricultura. Não é mineração, não é pecuária, não é mineração. Produzir gêneros alimentícios. Olha o tratorzinho lá. Parabéns! Parabéns! Então, bonitos, dentro das atividades econômicas, nós extraímos recursos que são não renováveis e renováveis, matéria lá do começo do ano, tá? Nesse caso, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, dentro do setor primário, está bem especificado aqui bonitinho, né? Lembra que eu falei, esse livro ele vai dar detalhes sobre os setores, coisas que a gente já vem falando há algumas semanas, tá? Por isso que eu não estou parando aqui, não vou ler tudo com vocês, não. Isso aqui é uma parada que vocês já sabem desde o meio do ano, quando a gente falou de minérios. Nesse caso, a agricultura, como uma atividade econômica mais antiga realizada pelas sociedades, é desde quando a gente descobriu que a gente consegue controlar o surgimento de plantas. A gente escolhe onde a planta vai ser desenvolvida. E aí, isso ajudou muito a fixar o ser humano como sedentário, não mais nômade. Tá? Isso é essencial. E aí, o desenvolvimento de técnicas aconteceram por bastante tempo. Coisas que são fundamentais. Eu preciso ter um solo bacana, né? Se não tem um solo bacana, eu tenho que ter técnicas específicas para melhorar esse solo. Fertilizar, aumentar alguns elementos químicos como potássio, fósforo, né? São da tabela periódica, que eu sempre venho comentando com vocês, a tabela periódica está sempre aí, tá? No ano que ela vai chegar com tudo para vocês. Então, todos os tipos de solo podem ser utilizados desde que seja específico. Não adianta nada eu pegar uma planta que dependa de um mineral específico, como por exemplo o café. O café não pode ser plantado em qualquer solo. Né? Uma das bebidas mais consumidas no mundo. Estou arrancando um adesivo aqui. Uma das bebidas mais consumidas no mundo não pode ser em qualquer solo para ser plantado. Tá? Outra coisa, o relevo. Se eu estou numa região plana, legal, mais fácil de eu produzir. Se eu estou numa região de encosta, tenho que cuidar para a erosão não ser um problema, evitar os processos erosivos, beleza? Dentro da agricultura ainda há outros tipos, como por exemplo, quando a gente chama de subsistência. São pequenas propriedades rurais que têm uma mão de obra familiar, ou seja, um grupo pequeno de seres, de humanos, normalmente de uma família ou próximos, que praticam uma policultura, ou seja, estão produzindo várias coisinhas. Não é que nem uma fazenda como essa aqui, só tem mato, né? Só tem alface. Vou viver de alface? Não. Eu segmento a minha propriedade. Vou plantar uma batata, uma alface, uma cenoura, uma beterraba, um alho, uma cebola. E aí eu consigo me alimentar da minha fazenda. Isso que é a subsistência. Eu cultivo para a minha consumação. Se sobrar, eu posso fazer troca, eu posso vender, tá? Então esse excedente, se existe, normalmente é trocado ou comercializado, tá? Pensa assim, eu produzi bastante cenoura dentro dos meus produtos. Eu posso trocar com o cara do lado que produz, sei lá, agrião. Enfim, isso é a subsistência.
Itinerante, eu não gosto. Itinerante é uma agressão ao meio ambiente, tá? Isso é crime. Em alguns lugares no Brasil, ilegalmente também, tá? Dependendo do tipo que é feito. Ou seja, eu queimo a floresta nativa, empobreço o solo para que essa floresta não cresça e depois eu limpo para começar a plantar. No nosso país, nós temos uma região, vocês sabem que eu adoro o Guff, vamos lá com o Guff de novo. Tem uma região onde isso está acontecendo bastante. Não é no Pantanal, quer dizer, o Pantanal tem sofrido com isso. Mas no estado de Rondônia e do Mato Grosso, nós temos muitas áreas, todas essas manchinhas claras são áreas desmatadas da floresta amazônica. Quando a gente aproxima, a gente vê um padrão de terreno vazio. Cara, no meio da floresta, mato, vem um descampado. Tu vê que aqui não tem nada. Não tem a fazenda, não tem aquele padrão que a gente viu lá na Bahia. É diferente. Isso aqui, há alguns anos, umas décadas atrás, foi queimado. A floresta nativa foi retirada e o solo está sendo preparado para alguma atividade rural. Inicialmente, normalmente, fazem com pecuária extensiva, o gado criado solto. Depois inicia uma produção rural. Né? Quanto mais ao sul aqui, que isso vai ficando mais intenso e mais desmatado, a gente já vê uma atividade rural instalada. Olha lá as sedes das fazendas, bem mais parecido lá com a Bahia. Mas isso no sul, aonde a gente está vendo o avanço do que a gente chama de fronteira agrícola. Já mais para o norte, já chegando no meião aqui da floresta amazônica, a gente vê um padrão diferente de desmatamento, tá? O que é triste porque o bioma da floresta amazônica tem sofrido bastante com esse desmatamento no Arco Sul, tá? Todas essas manchas claras aqui são parte da floresta amazônica que não existem mais. E aí quando a gente aproxima, a gente vê em vários lugares isso acontecendo. Não é só em um lugar não. Tá cercando a floresta amazônica. Tem áreas onde a floresta amazônica já foi basicamente totalmente desmatada. E aí essa itinerante atua desse jeito bem cruel com o bioma, tá? Terreno sendo preparado. O cara arrancou, tacou fogo, matou. Pensa quantos passarinhos tinham casinhas aí, né? Enfim, terraceamento já é uma técnica mais específica. A gente está vendo que eles criam degraus para evitar, minimizar a água transportar os sedimentos na erosão. Então, ao invés da água ir descendo boladona na encosta do morro, ela vai descendo pelos degraus de maneira lenta. Normalmente, a Ásia faz muito desse tipo de atividade. Tá? China, Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, até no Japão a gente vê esse tipo de produção, porque é um terreno muito acidentado. Não tem grandes planícies para plantar, então eles dependem dessas técnicas. E jardinagem, realizada em solos que são inundados periodicamente. Isso aqui normalmente a gente usa em áreas de pântano. A gente usa um terreno mais fértil para produzir. O arroz é um dos produtos também, tá? Mas tem outros segmentos, algumas frutas que a gente planta nesse sistema de jardinagem. Isso aqui, tá? Tipos de agricultura. Eu vou deixar para depois. Vamos continuar aqui para esse vídeo não ficar tão longo. Eu nem sei quanto tempo já está esse vídeo, mas vamos seguir mais um pouquinho. Agricultura comercial moderna. Aí já é diferente. Ó. Tô vendo um trator boladão, borrifando alguma coisa, se está irrigando, eu não sei. Tá aqui, ó, insumos químicos. Ou seja, o cara está aplicando algum pesticida, algum agrotóxico, algum defensor agrícola para cuidar dessa lavoura. Então o cara está investindo. Primeiro investiu no trator que é caro, depois nesses produtos químicos. Então, nessa modalidade, a produtividade é mantida por meio de coisas que nós adicionamos, tá? Desde a seleção de sementes, os transgênicos, né, que são os mudados geneticamente, beleza? Então é um tipo de produção que é bem capitalizada. A gente tem mão de obra bem qualificada trabalhando, como engenheiros, aquele de agrimensura que eu falei,
né, e os administradores, que são os investidores, tá? Bem preparado. E a comercial do tipo Plantation. Plantation ela é antiga, tá? Plantation tem 4 características essenciais na sua origem. Vocês vão estudar isso muito no 7º ano. Grande propriedade, ou seja, um latifúndio, que é monocultura, ou seja, produz apenas uma coisa, ou é cana-de-açúcar, ou é café, ou é cacau, ou é banana, ou é batata, é uma coisa só. Não é policultura, é monocultura, uma coisa. Então, grande propriedade, monocultura, que está produzindo para ser exportado. Eu não estou produzindo porque eu quero comer todas as batatas do mundo, não. Eu vendo isso, é uma atividade econômica. Não estou alimentando a população do mundo, não. Eu estou realizando uma atividade, tá? Então, para venda. E que no passado, bem a 4ª característica, que no passado utilizava mão de obra escrava. Não existe mais. Passamos a utilizar mão de obra assalariada. Trabalhadores. Os trabalhadores ficaram caros. Essas grandes fazendas investem nas máquinas. Então, o que antes era mão de obra escrava, hoje você vê o trator milionário lá atuando nesse espaço produtivo. Tá? Então, 4 características. Latifúndio, monocultura, para exportação com máquinas, que no passado era mão de obra escrava. Tá? Isso é o tipo Plantation. Vocês vão ver isso, maluco, até o 3º ano do médio, falando dos sistemas produtivos. É um dos mais famosos. Pecuária e adiante eu vou fazer para depois, porque senão esse vídeo vai ficar com 3 semanas de duração. Tá bom? Então, bonitos. Vamos estudando isso aí. Não é um tema difícil. Lembra que está ligado ao livro 3. E aí, com calma, a gente vai esclarecendo tudo. Beleza? Paz e amor. Fiquem bem. E bons estudos.